Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Pauta Espírita Podcast para mais um programa que oferece muitas expectativas para todos nós. Temos hoje no nosso tema liberdade da alma e projeção da consciência. Olha que tema, hein? Muito interessante. Com o nosso amigo especialista, psicólogo, não é? Também e praticante e mestre nessa área, Paulo Chaves. Temos o restante da equipe aqui, muito conhecida de todos vocês. Eu sou Ronald Borges, estou aqui no lugar do nosso diretor, Valde Noronha, que viajou nesse dia. E vamos passar aqui para a apresentação rápida da equipe, para que possamos valorizar o tempo, né? Então, começando aqui, o pessoal Orlando, que se pronuncia. Meu nome é Orlando, né? Que a gente aqui acedeu realmente o ambiente da casa, do União Espírita Uma Luz no Caminho, e estamos muito felizes e satisfeitos. Olá, meus queridos amigos e amigas, aqui estamos novamente para mais uma entrevista no Pauta Espírita Podcast, a fim de levarmos essas orientações, essas luzes às pessoas que nos assistem, para que possam tirar suas conclusões, debaterem com suas consciências para um aprendizado maior. Que a paz de Jesus continue conosco. Muito bem. Sim, seja. Sim, seja. Pode ir, Paulo. Oi, sou eu? Então, vamos lá. Bom dia a todos. E aí, quando eu digo bom dia, eu quero me referir ao seguinte: para quem for de tarde, que estiver assistindo, seja uma boa tarde. Para quem seja de manhã, seja uma boa manhã. Para quem seja de noite, que seja uma boa noite. Mas que o dia seja um bom dia. Tranquilo. E que possamos contribuir, né, com algumas ideias, com algumas coisas, para tornar o dia ainda melhor. Seja qual for a parte do dia que você esteja vendo esse encontro aqui nosso, mas vamos tentar aí dar o que nós já experimentamos, já vivenciamos com esse tema, dando a nossa contribuição. Lembrando sempre de uma questão que eu coloco sempre à frente de tudo. É que todo mundo diz que uma moeda tem dois lados. Né? Eu digo que uma moeda, no mínimo, ela tem 4 lados. Ela tem cara, coroa, borda e tem um lado de dentro, que a gente não vê, mas ele existe. Então, o que nós vamos falar aqui é apenas um lado da moeda. Então, não pense que é a verdade, mas é apenas uma face dessa moeda que tem muitas coisas ainda para descobrir, para se ver, para se aprender, para se instruir, né? Então, espero contribuir de alguma forma nesse sentido, tá? Não é a palavra final, mas é apenas um começo. Muito bem, minha gente. Então, a gente vê aí pelas palavras de Paulo Chaves que ele é uma pessoa bem aprofundada no tempo, né? No assunto. Olha, Paulo, há mais de 40 anos, ele fundou e ainda é o atual presidente, ou diretor, do Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas de João Pessoa. É isso, Paulo? É isso, perfeito. Muito bem. Que promove estudos independentes em diversas áreas do saber, reunindo ciência, filosofia, artes e práticas integrativas. O centro já realizou mais de 450 eventos entre simpósios, palestras e congressos, sempre abertos ao público. O objetivo do centro é estimular o autoquestionamento e fornecer ferramentas práticas para a evolução pessoal. Eles têm diversos tipos de terapias, estudos e pesquisas. Eu conheço Paulo há mais de 40 anos e naquele tempo Paulo já, no movimento espírita, ele já enveredava por pesquisas de ciência, de mente, de toda essa coisa, né, Paulo? A gente, todo mundo jovem naquele tempo. E Paulo tem uma experiência muito grande. Então, ele hoje vai responder, vamos trazer um bate-papo aqui, bem instrutivo, sobre um fenômeno bastante singular do elemento humano, que é a projeção de consciência, projeção do espírito, viagem astral e tudo isso mais. Ok? Então, vamos começar aqui. Paulo,
trazendo uma pergunta inicial para que você possa abrir esse assunto neste momento, né? Já que tantas pessoas têm aqueles aportes espirituais, mentais, e não sabem explicar. E mesmo dentro do movimento espírita, que nós fazemos parte, há uma miscelânea tão assim complexa desse tipo de transe e de mudança de planos que se operam dentro da nossa consciência, que as dúvidas permanecem bastante. Então, apesar de você dizer que não é a verdade, mas sem dúvida, é um lampejo para o lado da verdade. Então, eu lhe pergunto, o que é a projeção astral ou a projeção de consciência e suas outras designações que tenham? Tá bom, vamos começar então com a coisa mais difícil, né? Porque aí você diz assim, vamos projetar a consciência. Então, primeiro eu tenho que definir o que é consciência. Então, se pressupõe que eu sei o que é a consciência. E se eu vou projetar, eu vou tirar de um canto para outro. Então, eu sei onde eu estou. E se eu perguntar a qualquer um de nós aqui, você sabe quem você é? Você vai dar um nome e você vai dar uma profissão. Mas isso é você? Então, quem somos nós ainda é uma grande questão. Então, por exemplo, eu fiz alguns cursos, por exemplo, eu não tinha curso nenhum, aí estudei a medicina tradicional chinesa, porque é onde eu me identifiquei muito com o taoísmo. Depois estudei, fiz licenciatura em psicologia, e quando eu terminei, eu disse, então, eu sou psicólogo. Mas eu olhei e disse, bom, mas eu continuo sendo aquela mesma pessoa que eu era antes de ser aquilo, então eu não sou isso. Aí, como eu sou um tanto lerdo, eu resolvi fazer um segundo curso. Aí eu fiz teologia. Aí terminei e disse, agora eu sou teólogo. Aí me olhei e disse, bom, mas eu continuo com a mesma pergunta, quem sou eu de antes? Não era aquilo lá. E como eu sou um pouco lerdo, eu fiz novamente um outro curso também, estudei astronomia. Então eu sou astrônomo. Então eu começava a perguntar, mas quem sou eu? E eu não sabia quem eu era. E fiz pós-graduação em psiquiatria, aí comecei a fazer cursos e continuei sem saber quem é que eu sou. Tá? Então, geralmente, a gente diz o nome, né, que foram os nossos pais que nos deram, e fala as profissões, ou seja, aquilo que a gente exerce, mas isso não responde à questão quem sou eu. E a questão quem sou eu vem uma questão desde os antigos, dos místicos, de todas as religiões, eles estão buscando saber quem é ele, quem eu sou, de fato. E quando eu digo assim, eu vou me projetar, então, significa que eu sei onde eu estou. Então eu faço a mesma pergunta agora, você sabe quem você é e aonde você está localizado? E a resposta é não, nós não sabemos. Então nós não sabemos quem somos, a começar, e segundo, quando eu me projeto por onde? Então a conclusão que nós chegamos é o seguinte, esta consciência, esse ser pensante que está aqui, agora nós somos 5 aqui nessa sala, é este ser aí, não me peça para definir outra coisa, vou dizer, você é você, a consciência é você, tá certo? Ok, mas exatamente quem é, nós não sabemos. Aonde estar? Também não sei, eu posso dizer assim, estou me manifestando por um corpo, ou seja, o corpo físico. Mas quem eu sou como eu faço para me manifestar por esse corpo físico, eu também não sei. Aí eu vou falar para você que você pode se projetar em outro corpo, aí ficou mais complicado ainda, né? Mas, no entanto, isso acontece. Então, todas as religiões, elas aceitam a sobrevivência da alma. Então, vamos partir para um outro problema, porque é a linguagem. Então, quando Allan Kardec denomina alma, ele chama de alma o espírito encarnado. Então, todos nós aqui somos alma, segundo Allan Kardec, certo? Então, eu estou vendo alma. Eu estou vendo uma alma. Se for um católico que estiver ouvindo isso, ele vai dizer, olha, está um negócio complicado, porque ver alma para ele é outra coisa, é o espírito. Né? Então, esta falta de linguagem apropriada para definir as coisas é um grande problema nos estudos que competem à psique humana, à parte subjetiva humana. E por isso a ciência tem uma vantagem, porque a ciência tem uma linguagem própria.
Então, se um cientista fala alguma coisa aqui, outro escuta no Japão e ele sabe exatamente o que o outro está dizendo, porque a linguagem é precisa. Então, o professor Valdo Vieira, que trabalhou muito tempo com Chico Xavier, ele, em certo momento da vida, criou a projeciologia, que tinha como objetivo ser uma ciência que estudaria este fenômeno em especial. E aí ele criou toda uma linguagem mais técnica, mais objetiva, que não tivesse vínculo com religiosidade, nem misticismo, nem esoterismo, porque todos esses campos, todos falavam da mesma coisa, mas ninguém se entendia, porque muitas vezes a linguagem complicava tudo em vez de facilitar. Então, projetar-se significa você sair deste corpo aqui, físico, e se manifestar num outro corpo, numa outra dimensão. E isso é um fenômeno fisiológico. Faz parte da fisiologia humana. Todo mundo faz isso, todas as noites, quando se deita para dormir. O problema é que a maioria não lembra, faz uma estimação, uma estimativa, de que 10% da humanidade tenha consciência disso, de estar fora do corpo conscientemente. Então, por exemplo, a primeira vez que aconteceu comigo, quando eu me vi fora do corpo, vi meu corpo lá, e eu aqui, olhando que eu tinha outro corpo e o corpo lá, eu tive um grande choque e pensei que a primeira coisa que passou pela cabeça foi, eu morri. O que acontece com você? É um medo imenso, um pavor generalizado, porque é uma coisa que você não está preparado para isso. Mas é um fenômeno natural, fisiológico, que vai acontecer com todo mundo quando fizer a projeção final, ou seja, quando você dessomar, a gente não usa a palavra nem desencarnar, nem morrer, mas dessomar, deixar o soma. A gente acha que é mais técnico, mais neutro e é mais fiel ao fenômeno que está acontecendo. Você vai, então, esta consciência que habitava esse corpo físico, vai habitar um outro corpo, um outro veículo, se manifestar através dele numa outra dimensão. Então, Allan Kardec veio e falou sobre tudo isso, mas quando, na década de 40, Francisco Cândido Xavier lança o Nosso Lar, então ele traz inúmeros detalhes sobre isso, sobre a vida pós-mortem. Muito mais, dizendo que continua, que tem cidade, que você tem um corpo, que esse corpo tem uma anatomia, uma fisiologia, funciona, precisa de comer, de vestir, de beber, as pessoas estão acostumadas a tudo isso e essa vida continua. E continua naqueles moldes. Foi um impacto imenso. Levou um tempo para que o movimento espírita aceitasse os livros de André Luiz, porque ficava uma continuidade apenas daqui. Por isso nós nem chamamos de mundo espiritual, mas sim extrafísico. Sim. Porque é muito mais técnico, é simplesmente fora desse físico. Tá? Mas ele continua a existir e você continuará como você é aqui. Projeção consciente é você sair do corpo físico com essa lucidez que nós estamos aqui agora. Por exemplo, você tem dúvida que você está aqui nessa sala? Alguém tem dúvida que está aqui agora? Não. Nenhuma. Você tem dúvida que você de manhã acordou na sua casa? Não. O que você fez de manhã você não sabe? Pronto, isso é estado de lucidez. Projeção consciente, que a gente chama de projeção consciente, é quando você está nesse mesmo estado de consciência, só que em outro corpo. Fora disso, não é projeção consciente. Tem outros nomes. Sonho lúcido, projeção semiconsciente, vão aparecer inúmeros sinônimos por aí. Então, projetar-se conscientemente é estar tão consciente como estamos aqui agora, só que em outra dimensão, com outro corpo. E isso é uma questão de treinamento. Qualquer um que treine, que tenha disciplina, faz este fenômeno. Não precisa ser médium. O fenômeno é anímico. E deixar bem claro, pode ser feito mediunicamente? Pode. Os amparadores, como nós chamamos, não chamamos de guia, nem chamamos de mentores, para não ter essa conotação religiosa. Então, amparador é aquele que ampara, certo? É mais técnico, a gente acha. Eles podem produzir esse fenômeno. E nos livros de André Luiz, você vai encontrar inúmeros fenômenos deles fazendo isso. Pegando você à noite, tirando do corpo, levando você para encontrar com pessoas, dentro de uma programação existencial que você tem, que você não vem por aqui por acaso.
Nós não nascemos aqui por acaso, nem para passar férias. Paulo, aproveitando um gancho aí nessa, Sim. antes que você estenda outra coisa, o que se projeta, a pessoa que se projeta lucidamente, Sim. ela precisa sempre de ter um amparador de lado? Não precisa. Mas é como se fosse assim, você pode viajar para Paris sozinho, não pode? Mas se você tiver um conhecido lá em Paris, não será melhor ele servir de guia e de orientar? O amparador é um ser que habita aquele plano. Então, por ele habitar aquele plano, ele tem conhecimento, ele lhe conduz da melhor forma possível. Entendi. Seguindo, então, é isso. Seguindo nessa entoada, Sim. esse amparador, ele já existe lá e ele busca você ou você pede esse auxílio a ele? Como é As duas essa coisas. performance? As duas coisas acontecem. Vamos supor, por exemplo, o meu apareceu para mim quando eu tinha 12 anos de idade. E disse, a partir de agora eu estou com você. Então, a partir dali, ele às vezes vem, me tira do corpo, às vezes eu saio. Nunca aconteceu comigo o fenômeno que a gente chama de consciência contínua, por exemplo. Eu estou aqui no estado de vigília física ordinário, deitar meu corpo e sair. Sem perder a consciência em nenhum momento, tá? Não, eu perco a consciência por alguns momentos. Então, eu tenho um relógio no meu quarto, aí eu olho lá, são, vamos supor, 10h20. Me deito e sei que vou me projetar naquele dia. Aí eu perco a consciência quando eu abro os olhos, que eu estou fora do corpo, vejo o meu corpo, vejo a cama, vejo tudo, e olho para o relógio, são 10h25. Então, por alguns segundos, eu perdi a consciência. No retorno, aí eu nunca perco a consciência. Aí fica mais fácil. Aí eu tenho lembrança de tudo que aconteceu, dessas coisas que vieram, então fica mais fácil, né, de ter isso. E sempre acompanhado, sim, mas você pode ir sozinho, também pode, sem nenhum problema. Paulo, e as pessoas... A gente vai fazendo uns questionamentos aqui, ou umas perguntas, sempre visualizando o telespectador, Certo. né? O público, de um modo geral, que pode ser espírita ou não. Ou não. Ou de outra religião. E se a pessoa lembra, assim, parcialmente, Isso. não foi um sonho, acontecem alguns fenômenos desses, a pessoa dá uma saída assim, tal, está até em pé, ou sentado, ou não é hora de dormir. Mas a lembrança não é contínua. Isso seria também uma projeção? Sim, é um desencaixe dos veículos, tá certo? E aí pode acontecer milhões de fenômenos nesse momento. Porque o simples fato de você estar encaixado todos os corpos... Agora, nós estamos com corpo mental, corpo emocional, duplo etérico e corpo físico, tudo encaixadinho. encaixado. Mas eles podem se descoincidir. E nessa descoincidência pode acontecer uma infinidade de fenômenos. Interessante. Então, por exemplo, um médium espírita que é vidente, você acha então que ele pode só ver pela cabeça? Não. Tudo leva a crer que esse outro corpo, que vamos chamar aqui de, dentro do espiritismo seria perispírito, mas perispírito ainda é uma coisa assim muito junta, porque você tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí dentro. Seria, né? corpo mental, corpo emocional e duplo etérico, estão tudo junto nesse perispírito. A projeção pode se dar em cada corpo desse. Sim, sim. Certo? Então, o indivíduo pode ter, assim, vamos supor, um desencaixe somente de alguma parte do corpo e parece que o outro corpo tem células visuais no corpo todo. Então, você pode ver com a palma da mão. Entendi. O que saiu, de fato. Exatamente, Aquele que se deslocou, você pode enxergar por ali. Como todos os outros sentidos. Você tem Como cheiro, a capacidade gosto. dos espíritos completamente já desencarnados, como a gente diz. Sim, né? Perfeito. Nem todos, né? Nem todos, Nem mas todos. a maioria Isso, mediana. Né? Exatamente. Então, da Muitos já média estão pra no cima. estado de amparador, vamos dizer assim, né? Porque tem uma grande parte aí que não sabe nem que morreu. E nós, projetores, muitas vezes servimos para isso, para chegar lá e dizer pro cara, ei, cara, tu já estica essas canelas, bicho, tu já morreu. Projetor é o indivíduo que sai, se né? projeta. Que se projeta, exato, projetor, interessante. Isso, perfeito. Projetor consciente. Ô, Ronald, eu preparei 10 perguntas aqui, que Eita. poderiam ser bem rápidas, para dar uma visão boa. Não sei se você vai Com concordar. certeza, pode falar. A primeira você já falou, que é a definição. Tá. A segunda seria características da técnica. Como se fazer. Tá. Em tese, basta você mudar a frequência. Na hora que eu conseguir vibrar minhas energias do corpo físico, que elas se igualarem ao do corpo emocional, a consciência passa de um para o outro, por ressonância. Em tese é só isso.
Seria como a ressonância, o aparelho, a ressonância isso, magnética. perfeito. Você bate numa frequência, ele se propaga e tudo lá. Em tese é isso. O que eles fazem é aumentar a nossa frequência. Aí, entender isso todo mundo entende, mas e você sabe fazer isso? Esse é que eu... Entendeu? Porque, por exemplo, no meio espírita é comum você dizer, vou fazer uma vibração por você. Sim, o que é isso? O que é que ela faz então para vibrar? Porque vibração é uma oscilação. Né? Então, se você faz uma oração, uma prece, você está vibrando verbalmente. Então tem uma onda se propagando, né? E mentalmente. Mas se você não fizer nada, só disser que vai fazer, você não fez nada. Mas ter controle sobre isso, de fazer isso à sua vontade, é que está o nó e a facilidade de sair ou não do corpo. Isso pode ser produzido por um aparador, ele vem e te ajuda, com certeza, com o tempo faz isso, e existem técnicas para fazer isso. Então, por exemplo, lá no Centro de Estudos, eu dou 4 cursos teóricos de projeção da consciência, de 16 horas, para dar 2 práticos, com técnicas práticas. Ou seja, a teoria é imensa, você tem que conhecer muita coisa para poder se submeter. Porque na projeção da consciência, você é a experiência e você é o experimentador. Veja como é complicado. Porque se você fizer uma espécie de um laboratório lá, se eu juntar enxofre, carvão e salitre lá no laboratório, e se dá pólvora, né? E explode lá, tá certo? Mas quando você é a experiência, ao mesmo tempo é o experimentador, a coisa complica. Então tem que preparar você para todos os fenômenos. Por exemplo, quando você começa a praticar, tem um fenômeno que é muito comum acontecer, que é a catalepsia projetiva. Você quase sai, mas não sai. Só que quando você vai voltar, você não consegue mexer com o corpo físico. Isso. Então você fica rígido, parado lá. E muita gente se apavora com isso, porque não sabe, não conhece. Então você tem que explicar para dizer para ela que fenômeno pode acontecer, o que é que vai acontecer. E ela vai experimentando aos poucos isso. Experimentando e tendo a teoria facilita imensamente, né? Porque o fenômeno às vezes acontece de noite, no escuro, quando você está sozinho. Então junta tudo favorável para você entrar em pânico, tá certo? Tá? Mas não é um fenômeno natural, normal. É natural. Tá certo? E eu posso seguir aqui? Pode, sim, pode. Você pode também responder é melhor, Everton, você encaixando suas perguntas, já que são muitas, no debate, sabe? Porque senão eu acho que vai consumir um bom tempo aí. E assim, tempo é ouro. Paulo tem também um encaminhamento, né? Porque ele vem com a preparo dele, a gente tem as perguntas da gente aqui também. É melhor ir fazendo uma miscelânea. Você pode fazer outra pergunta, em vez de você fazer essas 10. Aí, ao longo do tempo, talvez você consiga colocar todas. Né? A que se destina, então, a projeciologia? Por ser um fenômeno fisiológico e parafisiológico, fazendo parte da fisiologia, a princípio é para reabastecimento energético dos corpos. Você tem que se deitar, nós estamos em estado evolutivo que precisamos dormir, precisamos sonhar e desencaixar os corpos. E a primeira coisa que acontece com o projetor, que o professor Valdo Vieira viu logo em seguida, é que, por exemplo, com o projetor e quem sofre de uma EQM, experiência da quase morte, acontece um fenômeno interessante, que é a tanatofobia. Você acaba com o medo da morte, porque você se vê no outro plano, você vê os outros corpos, você vê pessoas que sobreviveram à morte, e não é uma teoria, não é uma crença, é uma experiência. E a experiência é o que realmente muda o ser humano. E a sensação do divino, né? Que ele não quer voltar mais. Né? As pessoas dizem que tem medo, assim, que tem perigo, que você pode ficar lá e não voltar mais. Tem um monte de livro que fala isso, é tudo bobagem. Lamentavelmente você volta. Porque se pudesse ficar lá, eu já tinha ficado há muito tempo. Porque a sensação de liberdade, de plenitude, é indescritível. O corpo físico é uma prisão. É uma limitação imensa. É verdade. De quando você está fora com habilidades para desfrutar dessa experiência. Certo. Vamos à pergunta de Orlando.
o nosso irmão Paulo tem um elo muito estreito com a nossa casa, né? E veio aqui fazer uma experiência com Aura. Sim, Né? isso. Com o computador, aquele negócio todo. E sempre participou dos aniversários, né? Exato. Trazido pelo nosso querido Doutor Cláudio. Dr. Cláudio, né? E estreitamos aí essa relação. Eu, no período de noivado com minha falecida esposa, eu passei para ela um livro, Você e a Eternidade, de Lubzang Rampa. Sim. Na época que a gente começou a estudar aquele negócio todo. E ela tentou fazer a experiência, saiu do corpo, Sim. né? Mas foi muito traumático para ela. Sim. E ela desistiu. Não quis mais falar em projeção astral na vida dela. Isso é um item, né? É. O outro item é o nosso irmão José Mamede. Eu conheci a doutrina espírita aos 18 anos em Patos, né? E presenciei era um atendimento corriqueiro. Ele fazia o atendimento das pessoas que buscavam a União Espírita Cristã de Patos. E ele, ao atender a pessoa, ele desmaiava, ele ficava na cadeira, na mesa lá, desmaiado. Né? Isso. Então, com isso, aí e se projetava, ia na casa da pessoa Sim. e trazia aquilo que estava lá, né, com riqueza de detalhes, sem nunca ter ido lá na casa daquela pessoa. Então, o que é que o irmão tem a dizer a essas duas situações? Isso. Ele saía com o perispírito. Isso, né? com outro veículo, isso. Com outros veículos também. Perfeitamente. E o importante é você dizer isso, porque uma vez que a consciência sai deste corpo, e algumas reuniões mediúnicas confundem isso. Porque se sair do corpo, esse corpo para. Ele vai ter que cair. Porque ele não tem a consciência comandando ele. Mas fica ligado ao cordão de Sim, prata. fica, né? porque não houve a dessoma, ou seja, o dessomar é quando corta tudo. Aí desencarna. Exatamente, Mas aí ele sai e esse corpo para. Desmaia. Tá? Exatamente. Aí ele vai lá e volta e relata tudo o que viu, o que aconteceu, essas coisas todas, né? E as sensações traumáticas, elas passam muito por falta de informação, né? E por quê? Porque qualquer coisa, hoje em dia, pode ser uma experiência traumática. Você vai atravessar a rua, vem um carro, você pula, você diz que se sofreu um trauma no trânsito. Então, você simplesmente teve uma projeção que foi assim, meio, vamos dizer assim, salteada, tá certo? Sem muito controle, sem saber muito o que estava fazendo, e pode, então, interpretar de uma forma ruim e achar que aquilo ali foi que aquele fenômeno em si é sempre ruim. E não é. Não é. Pode acontecer de ser assim por falta de treinamento, por falta de informações, por falta de controle, por falta de tudo isso. Né? E também dos assédios, tá certo? Porque são presentes. Eu posso dizer hoje com certeza de que a maior doença da humanidade chama-se assédio. Assédio De espiritual. todo tipo, De todos os toda tipos. origem. E em todas as dimensões. É na dimensão de física para física, de física para extrafísica, de extrafísica para o físico, o assédio está imenso. Isso seria certeza. comparado ao processo obsessivo? Não. Exatamente. sim. Auto-obsessivo e hetero-obsessivo. Exatamente. Paulo, o codificador afirma que o seguinte: aonde está o pensamento, aí está a alma. Como é que você interpreta isso? O ser pensante somos nós. O pensamento se projeta, o pensamento sai. Eu estou falando aqui agora, meu pensamento está se propagando no espaço e vai infinitamente até onde eu não sei. Tá? Então, assim, o que eu entendo que ele quer dizer é que aonde está a concentração do pensamento, então Sim. a sua presença está ali, mas não quer dizer que seja uma presença objetiva física. Do perispírito ou do psicossoma? Isso, ou do psicossoma, exatamente. Mas ela se propaga também, ela não fica presa somente Então não ao pode ser corpo. só o corpo mental, eu pergunto. A projeção também pode se dar a nível de corpo mental e no plano mental. Eu nunca tive essa experiência, tá certo? Então, por quê? Porque o plano mental é um plano que não tem forma, então você perde toda a referência que você possa existir para traduzir essa experiência. Então, e também pelo nosso estado evolutivo, estou dizendo o meu, no caso, eu não tenho condições de ser habitante do plano mental. Eu tenho condições de fazer uma projeção, ir lá e voltar.
para apenas como me dar um entusiasmo, para que eu possa melhorar mais, para um dia merecer aquilo. Mas como é um plano que não tem forma, e a forma que tem é uma forma ovoide. Então, um ser do plano mental, se ele aparecer para você, ele aparece como uma bola de luz. Muito semelhante com os ovoides que perderam a forma no plano astral. Isso é outro extremo. Outro extremo. Certo? De obsessão que eles perdem a forma humana. E fica feito um buraco negro. Regride, né? Exatamente, é. Mas aí aí é uma projeção que, por exemplo, você tem acesso ao tempo, ao espaço, perde como a gente traduzir isso em palavras. Agora, tem outra coisa que também precisa ser pautada. A projeção é um deslocamento. Você sai de um corpo e você se manifesta em outro veículo e em outra dimensão, que pode ser extrafísica no plano emocional ou astral ou no plano mental. Mas, por exemplo, através da meditação, você pode ampliar essa mente a tal ponto de abarcar essas dimensões sem que haja a projeção. Então, isso é que é realmente a evolução da consciência. Crescer, melhorar, evoluir, significa aumentar o tamanho de sua consciência. Ela ir abarcando tudo sem precisar se deslocar. O deslocamento, a projeção da consciência é um deslocamento. Quando eu saio do corpo, eu saio como eu estou aqui agora, com o que eu sei, com o que eu sinto, com o que eu sou capaz de fazer. Eu não fico Superman só porque eu estou em outra dimensão, não. Eu não sou telepata só porque eu estou em outra dimensão, não. Como eu vejo por aí, muitas coisa na internet, o pessoal sai e já está dizendo que está falando com extraterrestre, com não sei o que, com não sei o que mais lá, e são telepatas, falam com tudo, você pode imaginar. Eu não tenho essa experiência. Minha experiência é, eu vejo pessoas, como estou vendo vocês aqui agora, tá certo? É, exatamente. E converso com elas, tá certo? E é assim que eu faço. Né? Até agora só consegui isso. Não estou dizendo que não existe, tá? Eu acredito que exista sim vida em outros planetas, em outras coisas, mas eu nunca tive contato com isso. Uma coisa é deixar bem claro isso. O Paulo, quem deve ou necessita se submeter a essa prática, ou essa terapia, e se serve para tratamento desobsessivo? Olha, o fenômeno em si, ele já é uma autodesobsessão, porque na hora que você compreende que você não tem somente essa vida, que você não está aqui por acaso, que tem uma razão de ser para tudo isso, você começa a dar sentido maior ao seu dia a dia. E não é uma coisa de fé, é uma coisa que você sabe a partir da sua experiência. Por exemplo, você não pode se alimentar com a comida que eu ingeri, pode? Não tem como, você tem que ingerir a sua. Você não pode sentir a felicidade que eu sinto, você tem que sentir a sua. Então você compreende que você nasceu numa genética, numa época, numa cultura, por uma razão específica. E um dos objetivos básicos da projeção é quando você sair, procurar esse amparador e perguntar para ele assim, cara, me diz o seguinte, qual a razão da minha existência? Por que foi que eu nasci? O que é que eu tenho que fazer? Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos de programação existencial. Existencial, que a doutrina fala. A gente não fala missão, porque parece um negócio religioso e tudo mais, certo? Mas programação existencial. Você tem uma programação que você nasceu para fazer ali. Se você descobre isso e você faz, você se torna o que André Luiz chama de completista. Então, o completista é o indivíduo que vem e faz o que ele veio fazer. 2% da humanidade se estima que é completista. Pois é, olha aí. O restante Precioso. sai pior do que quando aqui chegou. Inclusive tem mensagens de Bezerra. Eu assisti um congresso há muitos anos atrás, em Brasília, onde o espírito Bezerra se manifestava em Divaldo, falando justamente sobre isso. Que os espíritas estão chegando muito mal do lado de lá, no mundo espiritual. Porque tem a consciência, tem aquela programação que veio no sentido da tarefa de realizar e fogem completamente da destinação e aí chega o mal. Foi isso que o professor Valdo Vieira viu, por exemplo. Ele disse assim, olha, muita quantidade de médium recebe espírito toda quinta-feira, 8 horas da noite. Fala, escreve, faz tudo mais. Quando tem uma dificuldade financeira ou perto de morrer, ele teme a morte. Então ele perguntava, o que é que está vendo? Essa pessoa não fala com os espíritos, não vê os espíritos, por que é que ela tem esse medo? E ele viu que os únicos fenômenos que realmente acabavam com isso era a projeção consciente e a EQM.
Quando você tinha um EQM também, você pode olhar, a maioria das pessoas que sofreram EQM diz logo de cara, não tenho mais medo de morrer. Interessante. Então ele dizia, tem alguma coisa errada, falta reflexão, falta alguma coisa. E a projeção consciente, ela é tão concreta, tão objetiva, que lhe dá essa convicção e acabou. Então você diz assim, você acredita que existe vida após a morte? Eu digo, não acredito não, claro que não, eu sei que existe. Você sabe que pessoas reencarnam? Eu digo, sei sim, eu já ajudei muitas pessoas a renascerem. E já ajudei muitos a receber quando eles estão morrendo lá do outro lado. Então a vida continua. Não é uma crença, não é uma dedução lógica para mim. É um fato. Paulo, as pessoas que têm, assim, uns lapsos de consciência local, foge um pouquinho, aí aparece outro quadro, de repente e voltam. São pessoas que às vezes estão até assim numa reunião e de repente pode dar aquela fuga. Isso é uma projeção? Foram objetivamente para algum lugar? Pode ser, a gente não tem como garantir, não. É uma das possibilidades do fenômeno. Mas, por exemplo, a clarividência, ela pode ser uma parapercepção, mas ela pode ser com a consciência projetada ou não. A consciência estando no corpo físico, quem se projeta, na verdade, são as percepções. E você pode ver a distância, ouvir a distância, sentir a distância, sem que a consciência tenha se deslocado. Interessante. Então, são faculdades diferentes que fazem uma diferença imensa, e só a prática é quem vai lhe dar a real conclusão do que está acontecendo com você. Daí o parapsíquico, o indivíduo que investe nessas parapercepções, tem que ser um estudioso o tempo todo, dele mesmo e de todas as coisas que possam existir ao seu redor. Entendi. Porque você é levado a um auto-enfrentamento constante. Foi interessante quando você fala que pode sair do corpo e se comunicar no outro corpo. Sim. Né? Isso aí é um fenômeno natural. É o perispírito que vai e se comunica, por exemplo, por Everton. Não, né? Licença. É melhor você. Ele não está. A alma. Quer dizer, eu estou me projetando, eu não vou me incorporar em outro. Não, vai influenciar, vai se comunicar por intermédio da mediunidade. Porque o espírito não é isso? Né? Tudo que um desencarnado faz, uma consciex, ou seja, consciência extrafísica faz, um projetor projetado faz. Não, eu sei, eu pensei que você estivesse falando da projeção, não era ele sair como se deslocar, ele vivo, se deslocar e se manifestar em outro médio. Eu sei que pode, mas isso aí seria projeção também? Sim, é uma projeção, claro. Projeção, né? Isso, perfeito. E sai o perispírito. Exato. Na questão dos outros corpos, a gente não tem dúvida nenhuma. Porque quando André Luiz foi para o nosso lar, ele se desdobrou no outro corpo, porque ele já foi com o perispírito para lá. Isso, né? E foi visitar a mãe dele no outro. Deve ter se apossado, que são 7 corpos, né? Em outro corpo lá, e foi visitar a mãe. Era mais para cima, né? Era mais evoluída. E a mãe. Exato. E a mãe também densificou um corpo para aparecer para ele também, né? Feito Jesus, ao vir para o planeta Terra, ele teve que densificar o perispírito para poder se fazer presente. A matéria dura e podre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para já finalizar as minhas aqui. Tem conexão e qual a ligação do espírito no processo da projeciologia com outros espíritos a interagir? Tem conexão e qual é essa ligação do espírito no processo com outros? A interação é do mesmo jeito que está havendo aqui conosco. Aqui nós não estamos interagindo, convivendo. Então você se projeta, você vai para uma cidade, você vai para o umbral, como se chama, você vai para algum lugar e você interage, você fala, pensa, aprende com eles, você faz resgates, essas coisas todas. O projetor serve como um indivíduo que, tendo o corpo físico, ele tem energia física. E aí ele pode ser visto por muitos que estão recém-dessomados, mas que estão em um processo de agonia muito grande, e que os amparadores, por não terem mais um lastro físico, não são visíveis para eles. Então o projetor vai e ele se torna visível. E aí você faz o resgate.
Assim como o médium, numa sessão mediúnica, recebe o espírito, e ao receber, ele passa a energia física dele para esse espírito, como que matando a fome dele, e aí ele consegue perceber. É quando ele entra em contato com a outra dimensão realmente, porque ele estava tão embotado, tão fechado ali, nos sofrimentos, que ele não conseguia ver ainda que tinha dessomado, que estava fora, que já tinha ido. Então, tanto serve o médium aqui como o projetor projetado para orientar essas pessoas. Esse projetor que você fala tem que ser uma pessoa já com alguma experiência, né? Qualquer um de nós não pode ser considerado de projetor, não, né? Olha, como eu disse, é uma questão de treinamento. Qualquer um que treine Você faz O inconscientemente. projetor Todo é dia. chamado todo dia. alcance, Todo dia você faz. a experiência. Só que você faz inconsciente. E a gente está Inconsciente. falando que tem que ser consciente. Então, vamos supor, você começa a ter um sonho lúcido. Aquele sonho que você interfere no sonho. Então, não é projeção consciente ainda, porque você não está com um estado de vigília físico ordinário, como você está aqui agora. Mas é um tipo de projeção. Você já está interferindo. E no sonho, simplesmente, o sonho existe, você é sonhado. Você não sonha. As coisas vão acontecer na sua revelia, tá certo? Você não interfere, Sim. tá certo? Então, isso aí é sonho, ok, e nós precisamos sonhar. Então, o projetor dorme cedo para dormir, sonhar e se projetar. Porque a maioria se projeta, aí quando volta a dormir, volta a sonhar, e quando acorda, mistura tudo. Sonho, projeção com tudo mais. Por isso que há esse esquecimento. Por isso há o esquecimento, Interessante, tem todo um E tem uma coisa interessante que é o seguinte, é que o cérebro físico, ele precisa ser preparado para isso. É a questão de ter sinapses prontas para fazer essa conexão. Sim. Então, muitas pessoas que não têm consciência nenhuma, mas se projetam tão lúcidos, ajudam, fazem um monte de coisa fora do corpo à noite, sem nem saber. Mas voltam sem se E lembrar. quando voltam sem se lembrar de nada. É considerado uma projeção? É uma projeção, sim. Ah, tá. Só que não tem rememoração, nem lucidez. Sim, entendi. Ele pode estar lúcido lá, tá certo? Mas não tem rememoração. Não lembra. Esse Só tipo não faz de lembrar. pessoa, de criatura, tem que ter alguma coisa boa dentro de si. Tem sim, né? claro. Não é um espírito rude, difícil, problemático, cheio de mazelas. Esse tipo de criatura não tem uma facilidade. Vai de ficar projetar. ligado aqui as coisas Só as materiais. coisas. Só das coisas daqui. Agora, é que eu falei o seguinte, é uma questão de treinamento. Então, se você treinar, Pode ser quem for. pode ser quem for, não é uma questão ética. Tá certo? Porque, olha, burro se projeta, cavalo se projeta, onça se projeta, tudo que for de animal se projeta. Então, só porque você se projeta, você não quer dizer que você é evoluído, que você é melhor do que ninguém, nem de coisa nenhuma. Porque até o E qualquer bandido que treine, ele se projeta. A União Soviética, se você pegar um livrozinho chamado lá Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, eles querem treinar psíquicos para descobrir segredos militares e segredos industriais. Com a intenção de Com a prejudicar, intenção fazer disso. o mal. Exatamente. Destruição. O problema é que o próprio fenômeno, ele leva você a refletir sobre o que a gente chama de cosmoética. Eu conheci uma paranormal russa, chamada Bárbara Ivanova, que a história dela é fantástica. Ela começou a trabalhar lá na Rússia e ela é empregada, ela recebe o salário para trabalhar 8 horas nessas atividades. Aí, a tarefa dela era amenizar dores com o toque da mão. Só que quando ela começou a desenvolver esta habilidade, ela começou a ter lembranças de recordações de que ela tinha vivido no Brasil, um país que ela nem sabia que existia. Em 90 dias, ela recordou o português. E começou a falar em português. Tá? Mesmo. E aí, esse próprio fenômeno levava ela a pensar, olha, eu tenho uma razão de ser na minha vida, eu não nasci aqui para usar essa faculdade para prejudicar ninguém. E aí esses psíquicos passavam a ser pessoas não gratas ao sistema. Ao sistema, exatamente. Quando Gorbachev assumiu, ele deu liberdade, porque eles recebiam convites do mundo todo, de todos os países, para fazerem visitas. Os parapsíquicos, né? E ninguém permitia. Gorbachev permitiu. Primeira coisa que ela fez, eu quero ir no Brasil, quero ir no Recife, quero ver aonde eu nasci, quero ver tudo lá. E ela veio.
Quando ela chegou aqui no Brasil, eu tenho um amigo que é um psiquiatra, um grande amigo meu, esse Dr. Silva Santos, em Natal, ela ficou hospedada na casa dele. A Silva Santos me chamou e eu fui lá para conhecer ela. Conheci ela. Ela veio aqui no Brasil, foi em Pernambuco, ela chegou no local e disse, olha, mas aí eu não reconheci nada, porque era uma questão geográfica, mudou muito, e aquela coisa toda, muito diferente. Mas ela falava português, tranquilo. E ela dizia o seguinte, que o que é que ela fazia? Ela, quando começou a ler português, eles pegavam os livros de Allan Kardec, iam para as praças públicas se reunir com os outros psíquicos e ela lia escondido, porque quem estava no poder não permitia. Aí foi quando eles iam começar a entender o que é que eles estavam mexendo. Então o próprio fenômeno te leva a choques que a gente chama de cosmoéticos. Não é uma ética cósmica, não é uma questão de moral, que é de tempo, de lugar e circunstância. É uma conduta. Você diz assim, olha, eu preciso ser eu, dentro do banheiro ou em qualquer lugar. Eu não posso ter uma aparência de uma coisa e ser outra fora. Então, o fenômeno leva isso, porque você sai do corpo e todo mundo está te vendo. O que você pensou, o que você disse, você tem sempre testemunhas. É uma forma de correção da sua personalidade. Com certeza. Das suas atitudes. Com certeza, exatamente. Você leva choque direto. É uma melhora, queira ou não queira, progressiva para a evolução da criança. É sim, eu acho. Um instrumento excelente. Não é o único, tá? Não é o melhor. Mas é um dos. Se tiver oportunidade, aproveite. Eu, por exemplo, fiz o seguinte, uma experiência. Eu peguei um copo descartável, deixava em cima da mesa, saía do corpo e tentava derrubar o copo. E eu nunca consegui derrubar o copo. Até que meu amparador um dia chegou para mim e perguntou assim, olha, para a energia que você despendeu aí, você tiraria a dor de 10 pessoas. O que você escolhe? O que você escolhe? Então, é um tapa na cara, entendeu? Como a luva. Mas Então você cai em si e diz, caraca, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou usando isso? E eu cometi inúmeros erros. Eu já fiz coisas que você não imagina. Mas leva você a fazer isso, então, leva você a dizer isso, olha, eu não sou a profissão, eu não sou o que eu exerço. Isso para o cosmos é apenas uma experiência, uma ficha. É como eu me conduzo dentro disso que faz a grande diferença. Então, eu sempre tive dificuldade de participar de doutrinas. Eu fui membro de tudo que você possa imaginar. Mas sempre eu tinha na minha cabeça que eu estava ali de passagem. E aquilo ali era uma escola, deixava um ensinamento para mim, e eu deveria seguir adiante. E é assim que eu me vejo. Eu vejo como um viajante cósmico. Muito bem. Vamos a uma pergunta de Orlando. Nessa saída, você tem enfrentado alguma situação desastrosa de obsessores, de espíritos que querem lhe perseguir, uma coisa parecida com isso aí? Olha, nós temos o que o professor Valdo Vieira... ele me recomendou logo, da primeira vez que nós nos encontramos, da TENEPS. TENEPS é Técnica Energética Pessoal Diária. Diária. É uma coisa, uma conduta que você assume com você mesmo, para todos os dias, 1 hora, você ficar à disposição para doar energia para o extrafísico e para quem precisar. Então, para quem? Para os chamados obsessores, para essas coisas todas. E os primeiros que aparecem são os seus. Tá certo? Certamente. São os seus. É normal, então, né? Exatamente. Então, todos nós temos um passado gigantesco, tá? E que aí vamos ter que enfrentar isso. Então, ataques, tentativas, inúmeras vezes. De voltar assim, porque a saída é voltar para o corpo, tá? Quando você se vê enrascado fora de lá, corre para o corpo físico. Exatamente. Voltou para o corpo, está protegido. Você muda a faixa vibratória, sai daquela sai de lá e vem para cá, exatamente. Volta com taquicardia, com sudorese, com tudo que tem direito, mas está tranquilo, é passageiro. Toca para frente. Toca para frente. Próximo dia, vamos tentar de novo. Só um complementozinho. Quando eu era mais jovem, que eu sou jovem ainda, né? Na idade, eu creio, de entre 5, 6, eu tinha uma aterrissagem forçada. Sim. Ao sair do corpo. Que o corpo já dá um pulo assim na cama. Não, eu ia para debaixo da cama. Pois é. A coisa era tão séria que era como se fosse uma aterrissagem forçada que jogava o corpo fora
fora da cama. Várias vezes eu amanheci debaixo da cama. Isso é uma falta de controle apenas, sabe, do fenômeno. E principalmente o cara jovem, né? Exato. Criança Quando começa ainda, como né? criança. Eu que sou viúvo, passei assim, Também sou. muita luta com a minha primeira, que está no plano espiritual. E não me lembro, mas nessa segunda experiência, ela tem relatado que eu tenho uns uivados muito grandes. E eu me lembro disso, inclusive eu já conversei, não sei aonde, não sei com quem, mas já foi tocado nesse assunto. Eu tive muitos traumas da infância com agressões de animais, principalmente cachorro e animal de grande porte, boi e vaca. Burro, cavalo não, mas boi e vaca sempre me perseguiram. Sim. Interessante, né? Onde eu trabalhei, na cidade interior, na rua, perto lá de casa da vovozinha mesmo, eu teve um período que tinha, quando eu era pequeno, jovem, umas criações de gado, os currais, lá embaixo, onde é ali na fábrica. São Miguel. Né? Sim, na fábrica de cimento antigo. E saiu de vez em quando, umas 2 ou 3 vezes, aqueles boi loucos subindo a avenida ali, passando pela casa. E um deles, uma vez, eu dei um pulo. Foi Deus que me protegeu, que eu, jovem, né, com força, dei um pulo, consegui pular o muro da minha avó e o boi estava enlouquecido e vinha os vaqueiros atrás, aquela coisa. E eu tenho esse trauma e dou uns uivados. Minha mulher me acorda, ei, o que é que tá vendo? Né? Levanta aí, abre os olhos, fala, diz alguma coisa. Isso realmente é relativo aos traumas do passado, da infância? Pode ser sim, porque o assediador, ele só ataca a gente aonde nós somos frágeis. Então ele chega, ele olha o teu inconsciente, vê o que você está frágil, por exemplo, se você tem esse trauma com um boi, com uma vaca, ele se transforma numa vaca para te fazer medo. Ele vai pegar aonde você tem medo, segundo suas crenças. Aí talvez se você nascer na próxima encarnação na Índia, que você veja a vaca como sagrada, você elimine esse trauma, né? Pode ser. Mas já começa desde já vendo a vaca como um animal também em evolução, tá certo? E que pode se projetar. Também, exatamente. Paulo, uma pergunta. Estamos chegando ao final, ainda dá tempo para outras perguntas, mas já andou um bom tempo, já andamos. Para as pessoas que têm essa capacidade de deslocamento, que se deslocam por um tempo, voltam, trazem quadros que não têm nenhuma referência com o cotidiano delas. Sim. O que elas podem fazer para, tendo essa predisposição de projetar, isso se tornar úteis para elas? Se a religião delas, por exemplo, não dá nenhuma... Estudar. Eu aconselho esse livro aqui, ó, tá? Isso aqui, dá para ver aí bem. Projeciologia do professor Valdo Vieira. Isso aqui é um tratado, de projeção. Aqui tem tudo que você possa imaginar. E ele cumpriu a tarefa dele quando ele escreveu esse livro. Então, aqui ele tira tudo do meio místico, religioso, tá? E coloca a coisa objetiva, como a gente fala, de fisiológica. Então, estudar é o ponto principal. Então, e eu recomendo esse livro por causa disso, porque ele não tem essas conotações, assim, é uma coisa técnica. Tá certo? É onde você vai usar aquilo ali. Exatamente, né? E as pessoas que precisam ter uma predisposição especial, como no caso de médiums. Médium é uma condição orgânica. É aquilo que eu te falei. A mediunidade, ela é uma coisa do corpo físico. Você pode ter ela nessa existência e na próxima você não ter. Sim. No entanto, a projeção é como... Você já viu o menino que toca aqui com facilidade? Umas criancinhas bem pequenininhas? Ele não traz aquilo de outra existência? Mas por quê? Porque isso é uma atividade que está no sistema límbico e é automatizado. Então, a projeção, quando você domina o fenômeno, que ele é fisiológico, a tendência é isso aí ficar armazenado em você e você leva de uma existência para outra, porque é um fenômeno anímico, é uma conquista sua. Sim. Tá? Então, por isso que eu priorizo ele. Claro que todo mundo puxa a sardinha
né? Passou a brasa, né? Assim. Então, como o fenômeno que mais acontecia comigo era esse, eu priorizo esse. Mas eu já levei surras imensas com relação, por exemplo, à mediunidade. Eu passei por um bom tempo dizendo que eu não gostava da mediunidade. Por quê? Porque o médium, às vezes, coloca muitas coisas que é dele, quando ele está recebendo a coisa. Né? Ok. E você, por exemplo, alguém vem da França para cá, conta o que ele viu na França, é uma coisa. Ele vai contar segundo o grau de cultura dele, segundo o estado emocional daquela viagem que ele fez, né? E com o que ele pode reter. Mas se você fizer uma viagem à França, é melhor do que você receber a informação de alguém, não é? Com certeza. Então, se você vai lá, então eu sempre defendi esse ponto de vista. Mas aí, um certo dia, eu resolvi fazer uma poesia, e eu sou péssimo em fazer poesia, eu não sei fazer poesia. Aí eu tinha uma ideia, peguei um dicionário, botei na minha frente e comecei a escrever uma poesia. E aí eu ia procurando no dicionário palavras que rimassem com a coisa, para fazer uma poesia direitinha. E fiz. No terminal eu disse, olha, se eu me dedicar, eu faço, eu posso escrever uma poesia. Isso para qualquer criatura. Para qualquer criatura. Só que aí, tempos depois, eu abri um livro. E quando eu abri o livro, a poesia estava lá. Puxa, já pensou? Aí meu amparador apareceu exatamente nessa hora para mim e disse, isso é para você não falar nunca mais daquilo que você não entende. Nesta hora que você estava escrevendo, você foi um médium. Você serviu de intermediário, sem nem saber, sem nem pressentir, sem nem sentir coisa nenhuma. Mais uma tapa, entendeu? Mas, então, certa vez perguntaram a Chico Xavier, como é que você escreve tantos livros? Então quer dizer que o que Platão escreveu, Aristóteles escreveu, não é importante? E ele disse assim, quem lhe garante que eles não eram médiuns? Quem lhe garante? Mas, Paulo, você falou que uma pessoa, como eu coloquei, que tenha essa faculdade de Sim. projeção, mas ela é incipiente, ela não Então, traz estuda, não coisas conhece, claras, sabe? objetivas, mas ele ver um compêndio desse, um livro desse enorme, tem alguma coisa mais leve para ela procurar e começar a se orientar nesse campo? Não existe evolução pela lei do menor esforço. Se você quiser evoluir, você tem que subir a ladeira. Para crescer, para melhorar, você tem que fazer isso. E mudar não é fácil. Então, para mudar, você requer trabalho, tempo, porque senão você não muda, você não altera as coisas. Então, se ela quer realmente, se isso chegar a um ponto de ser um empecilho na vida dela, ela tem que procurar se mexer. Então, vai ter que estudar. Estudar é o caminho, não tem outro caminho. Então, se quiser uma receita fácil, não sei o que lá, atalho não é caminho. Se você quer evoluir, você tem que fazer isso. Então, só se abre a cabeça chorando. Infelizmente, é assim. Os nossos sorrisos são superficiais. Mas é a dor que nos aprofunda. Então, se você quiser sair daqui uma consciência mais alerta, mais desperta, mais profunda, você vai ter que... Tem que buscar. É você como é Jesus, livre, você é livre para fazer isso. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Eu queria concluir as minhas perguntas com duas numa só. Primeiro, você acha que a projeciologia já tem penetração na camada da sociedade ou só tem muita gente já. Não, tem muita gente falando já sobre isso. E qual o futuro dela? O que é que você antevê assim Olha, futuro? tem muita gente já falando sobre isso, eu acho que vai aumentar muito mesmo a quantidade de gente falando sobre isso. E a sua casa, o que é que propõe para isso? Nós propomos cursos, né? Nós temos as partes teóricas e as partes práticas desse tema. Né? Você tem como definir assim um prazo, um mínimo para que a gente possa, por exemplo, eu estou com interesse, eu quero saber de alguma coisa, qual seria assim o mínimo? Claro que, como você disse, nada é fácil e você tem que trabalhar e avançar, não pode... O contexto todo que eu faço lá, por exemplo, se você fizer os cursos comigo, você verá esse livro aqui todo, do começo ao fim. Então, por isso que são 4 módulos teóricos, de 16 horas cada um, com 2 módulos práticos,
onde você vai fazer... Isso daria em quê? Em termos numéricos? Daria assim, por exemplo, se for nos finais de semana, então é um mês, mais ou menos, sábado e domingo, né, para você ver cada módulo desse. Eu teria que encarar isso. Encarar, exatamente. Não pode, tem... por exemplo, assistir um, depois não posso, eu tenho um compromisso da outra. Exatamente. Aí atrapalha. Atrapalha. Você quer alguma pergunta ainda? Atrapalha. Nesse período você tem que focar nesse um mês. Tem que focar nesse mês, exatamente. Tem que ser. Eu não conheço outra forma, sabe? Quer desenvolver inteligência, você tem que exercitar uma coisa, o músculo glúteo. Ou seja, você tem que sentar numa cadeira, pegar um livro e usar um papel, entendeu? Não tem outra. Não vai desenvolver de outra forma. Não adianta eu escrever um tratado sobre fisiculturismo. Eu escrevo o tratado, mas não desenvolvo um músculo se eu não for para a academia fazer os exercícios, fazer a prática. Muito bem. Então, eu posso ser um teoricão, posso vir aqui ao mundo e falar sobre muitas coisas, mas eu não vim aqui a essa dimensão para ser um teoricão. Eu vim ao mundo para realizar alguma coisa. Você abre a semana toda no horário comercial? Sim. Muito bem. Uhum. Então, nós estivemos aqui durante essa hora e 10 minutos, 1 hora e 10 minutos, ouvindo essas informações de Paulo Chaves. E nós somos espíritas, mas mesmo assim nos surpreendemos com diversos lances que você projetou aqui da projeção de consciência. E realmente é muito interessante, principalmente você falando dessa perspectiva de muita gente, que Everton perguntou, muita gente já se preocupando, já atentando para isso. É realmente uma ferramenta extraordinária de progresso do ser humano, de resolução de muitos enigmas da nossa vida. Interrompendo só um minuto. Quando eu lhe perguntei, eu não entendi, eu acho que talvez você não tenha comentado, com relação às terapias da projeciologia, com relação aos problemas mentais, obsessivos. Sim, exatamente. Então, quando você desenvolve as técnicas da TENEPS, como eu falei antes, né? Então você se propõe a fazer uma assistência física e extrafísica, energeticamente, à pessoa. Eu gosto mais dela porque preserva o anonimato. Você fica sozinho no seu quarto, no local que você escolheu, que a gente chama de OFFX, oficina extrafísica, e dali você faz a assistência a quem você possa imaginar e os amparadores que estão com você. Então, é uma das formas, não é a única. Mas o esclarecimento é o mais importante de todos. Mas a atuação com pessoas da convivência diária não tem como não, né? Então, tem sim, tem. Do mesmo jeito que se faz o passe espírita, né? Aí se faz as trocas de energia. Então, hoje em dia tem vários nomes, né? Estão surgindo teorias e teorias e teorias, mas é tudo energia. Então, se é o passe Jourê, é a mesma coisa. Se é o passe espírita, é a mesma coisa. Se é o reiki, é a mesma coisa. Se é o magnetismo de Mesmer, é a mesma coisa. Ou seja, muda os nomes para que as pessoas possam... As forças da natureza são as mesmas. Não alterou absolutamente nada. Não, texto é uma interpretação momentânea. Estamos chegando ao término de nossa entrevista aqui, de nossa conversa, nosso diálogo com Paulo Chaves. E eu gostaria de pedir a você, Paulo Chaves, um último direcionamento final ao público, sua mensagem, o que é que você tem? Tá bom, então, para terminar, eu vou contar uma historinha, posso? Eita! Bom, fala-se que um grande homem, certa vez, foi renascer aqui, foi ressomar, e ele queria ajudar muito a humanidade. E aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Que profissão eu vou exercer para que eu possa fazer isso da melhor forma possível? E ele resolveu e chegou à conclusão de que se ele fosse diplomata, ele poderia ajudar a resolver conflitos. Então ele veio, renasceu, construiu uma família e adquiriu grandes saberes, falava vários idiomas, várias coisas. Como criou uma família, nasceu uma criança e ele estava lá preocupado com as coisas para resolver uns conflitos entre os países e tudo mais. E o menino chegou para ele e disse, papai, deixa eu te ajudar a consertar o mundo, que o mundo está cheio de problemas. E o senhor é uma pessoa que quer consertar o mundo. Aí ele disse, o que é que eu vou dizer a esse menino? Só está me atrapalhando, não tem o que fazer. Aí ele olhou para um lado, para o outro, assim. Aí tinha uma revista que tinha um mapa do mundo. Aí ele pegou uma tesoura, cortou assim, todo quanto era pedaço, aí disse, pronto, vai consertar o mundo. Aí entregou como se fosse um quebra-cabeça para o menino, né? E o menino muito pequeno, ele sabia que o menino ia passar a tarde inteira para resolver aquilo ali. Mas aí quando ele se virou, que voltou, o menino disse, papai, já consertei o mundo. Aí ele disse, como você consertou? Quando ele olhou para o mapa do mundo, estava o mapa do mundo consertado.
Aí ele disse, mas você não conhece o mundo, como é que você consertou? Ele disse, papai, o mundo eu não conheço, não, é porque atrás tinha um retrato de um homem. Aí eu consertei o homem. Quando eu consertei o homem, que eu virei, o mundo para consertar. Então, a minha mensagem final é essa. Se você quer fazer algo pelo mundo, comece por você mesmo. Seja uma pessoa melhor e o mundo será melhor. Faça que o seu comportamento seja cosmoético. Que as suas energias sejam curativas. Que as suas emoções sejam amorosas. E os seus pensamentos sejam sempre de sabedoria, confiando no Criador que está acima, atrás, abaixo, à direita, à esquerda, de todos nós. Confiando nisso, dando o seu melhor, e sendo você uma pessoa melhor, o mundo será melhor. Muito bem. Muito bem. Ficamos aqui muito satisfeitos e, inclusive, fazendo um paralelo entre essa mensagem de cosmoética que você, a historinha do diplomata com o filho, que você faz, isso tem, o espiritismo, a doutrina espírita adota toda essa moral que também foi a moral de Jesus, e é uma moral cósmica, né? É uma ética cósmica, realmente. E nós ficamos aqui bastante agradecidos por essa oportunidade. Eu estou assim, com uma nova paisagem da projeciologia, fiquei muito, muito satisfeito e até me tocou aqui um entusiasmo, embora que eu não veja como, de andar por lá do Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas atrás de algum negócio desse aí.